quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Dentro de nós, tão pecadores, vieste morar, santo e glorioso Deus. Como entender o teu amor por mim, acima dos céus, tão perto de mim? Seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dá, paz e alegria, doce viver em tua companhia, como tesouro escondido em vaso de barro e sem valor. Assim teu perfume invade a minha alma, me alcança o teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós, pecadores tão frágeis, vivamos para teu louvor. Dentro de nós, tão pecadores, vieste morar, santo e glorioso Deus. Como entender o teu amor por mim, acima do céu, tão perto de mim? Dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dá, paz e alegria,
doce viver em tua companhia, como tesouro escondido em vaso de barro e sem valor. Assim teu perfume invade a minha alma, me alcança o teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós, pecadores tão frágeis, vivamos para teu louvor. Amados irmãos e irmãs, espero que todos vocês estejam desfrutando da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a nossa atenção para alguns textos a respeito de oração que foram transmitidos pelo apóstolo Paulo. Primeiramente, vamos ler em Romanos, capítulo 1, verso 8 até o verso 10. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós todos, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Pouco à frente, no capítulo 12, versículo 12 desse livro de Romanos, temos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E ainda no capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Quero que você esteja prestando bastante atenção nesta ênfase que Paulo dá à oração. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 16. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E no capítulo 6 desse livro de Efésios, capítulo 18, versículo 18 a 20, ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos agora pegar Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ainda em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 a 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3. Damos sempre
graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versículos 17 e 18, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E, finalmente, no capítulo 5 ainda, de 1 Tessalonicenses, versículo 25, irmãos, orai por nós. Não sei se você pôde observar, mas em todas estas cartas às quais Paulo se dirige, primeiro ele fala do fato de que ele ora, e ora constantemente, e ora sem cessar pelos irmãos daquela igreja. Por outro lado, também, ele exorta aos irmãos para que orem, e ele também pede orações em seu favor. Orem sempre, orem por nós e saibam que eu estou orando por vocês. Eu creio que nós temos uma grande lição a tirar para nós. Paulo, ele começou a sua vida em Cristo, logo no começo orando, depois que o Senhor Jesus aparece para ele, e que ele fica cego durante 3 dias e 3 noites, ele ficou orando e jejuando diante do Senhor. Quando ele foi chamado para ser um missionário, para levar o Evangelho de Cristo às nações conhecidas da época, antes ele estava orando e ele estava jejuando. Ele entra no seu ministério, e nós sabemos que Paulo deu a vida realmente para a proclamação da mensagem do Evangelho e da graça de Deus. Ele batalhou, ele suou, ele apanhou, mas ele permaneceu incansável nesta batalha. Isto chama a nossa atenção. Reconhecemos que Paulo foi o maior de todos os cristãos que já existiam neste mundo. Foi o homem que mais ganhou almas e fundou igrejas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi, por certo, o maior teólogo que já existiu, mente brilhante. Mas nós não devemos nos esquecer que atrás de tudo havia aquele homem de oração. Ele orava, diz ele, às igrejas sem cessar. Ele mencionava os irmãos nome por nome. Este homem, que foi um homem de oração, que orou tanto, ao mesmo tempo, é alguém que reconhece a necessidade de que a igreja estivesse orando por ele. E, ao mesmo tempo, o homem que exorta a igreja a permanecer constante na oração com ações de graças. Que a gente possa estar aprendendo esta mensagem, ou esta verdade que já deveríamos ter aprendido desde o começo da nossa vida cristã. E que nesses dias, e não apenas nesses dias de sofrimento, nesses dias de pandemia, nesses dias que muitos de nós temos ainda que estar no isolamento social, que a gente aproveite, sabe? Aproveite, meus irmãos, para estarmos intensificando as nossas orações, orando uns pelos outros, orando por aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão em dificuldades físicas, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Vamos estar orando uns pelos outros, confiando na graça e no poder do nosso Deus. E, ao mesmo tempo, vamos estar contando
com as orações dos nossos irmãos em Cristo, sabendo que o nosso Deus é um Deus grande, nosso Deus é poderoso e Ele nos dá este privilégio de podermos estar com Ele constantemente, falando, orando e orando pessoalmente por nós mesmos, mas não nos esquecendo de orar pelos nossos irmãos em Cristo, orarmos pelos líderes da nossa igreja, orarmos pelos missionários ao redor do mundo inteiro e orarmos também, pelo país, por esta situação difícil em que nós estamos vivendo e orarmos também em favor da igreja ao redor do mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus seja exaltado na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Pai, nós te damos graças porque realmente o Senhor nos chama para uma vida de oração. E eu te agradeço, ó Deus, porque todos nós, independente, ó Pai, da nossa capacidade mental, independente, ó Deus, do tempo que nós temos de vida cristã, todos nós, ó Pai, podemos desenvolver essa atividade, esse ministério da oração. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos meus irmãos, a cada família, ó Deus, para que entenda a importância, o valor, Senhor, da oração, de estar realmente apresentando diante de Ti as suas necessidades, de estar apresentando diante de Ti o país em que nós vivemos, em estar apresentando diante de Ti, Senhor, aqueles que estão à frente e nos hospitais, apresentando diante de Ti, Senhor, a Tua igreja ao redor do mundo inteiro, especialmente, ó Pai, os missionários que estão levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nos lembremos uns dos outros, apresentando-nos uns aos outros ao Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado a Deus, porque o Senhor ouve as orações do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor.
É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente para a celebração do culto e é um prazer estar aqui de novo com vocês, apesar de não poder vê-los. Mas vamos agora estudar a palavra de Deus e eu gostaria de orar, pedindo que Deus possa abrir nossa mente, nosso coração para a palavra, que possamos entendê-la, que possamos também aplicá-la em nossa vida, que ela não fique apenas na cabeça, mas que ela desça para o coração e produza os frutos que Deus deseja que produzamos. Vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia fomos alcançados por Jesus. O Jesus que morreu por nós, enviado por ti, ó Pai, por amor, porque o Senhor nos ama de maneira tão especial. E nós te louvamos pela salvação que temos em Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E agora, quando vamos abrir a tua palavra para ler, para estudar, pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos capacitando para que possamos entendê-la, Senhor. Para que a gente realmente consiga captar aquilo que está registrado na tua palavra. E a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos vivendo esta realidade que nunca vivemos, pelo menos eu nunca vivi uma realidade como esta. E aí a gente fica pensando, o que é que está acontecendo, né? Para mim, 3 coisas são evidentes na realidade que nós estamos vivendo. Sobre aquilo que Deus quer nos ensinar através disso tudo, falaremos em outra ocasião, talvez quando voltarmos aqui. Eu creio que precisaremos fazer uma análise e trocar ideias sobre isso. O que é que Deus quis nos dizer ou está querendo nos dizer com essa pandemia? Alguma coisa, por certo, Ele quer nos falar com isso. Mas hoje quero falar, então, o que está evidente, pelo menos do meu ponto de vista, nesta realidade que estamos vivendo. E eu vejo 3 coisas que são muito claras. Primeiramente, a fragilidade da vida. A fragilidade da vida. Então, é uma realidade que a Bíblia sempre falou, que a vida aqui neste mundo, ela é passageira e ela é muito frágil. Tem uma passagem em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, começando aí no versículo 8, Jesus está falando ali com seus discípulos e com outras pessoas, e ele estava dizendo o seguinte: eu lhes digo
quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então veja que Jesus está falando aqui coisas profundas para os seus discípulos, para os ouvintes, coisas que iriam acontecer com eles, com os discípulos, e Jesus está encorajando eles que eles não se preocupassem com isso, porque eles teriam a presença do Espírito Santo que iria orientá-los sobre aquilo que eles deveriam responder, sobre aquilo que eles deveriam fazer. E enquanto Jesus estava falando isso, olha o que aconteceu. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja só que este homem estava ali e, evidentemente, ele estava, claro, ouvindo, e ele estava preocupado com a herança que eles tinham recebido, mas o irmão dele não queria repartir com ele. Então, ele, ouvindo Jesus, falou: por certo, se eu falar com ele, com Jesus, ele vai dar um jeito, vai pedir ao meu irmão para repartir a herança comigo, porque ele tem essa autoridade. Veja, então, que ele estava preocupado exclusivamente com ele não estava querendo saber das grandes verdades do reino de Deus, ele queria saber de ter a herança, e o irmão dele não queria repartir. E aí ele pensou: puxa, acho que Jesus vai dar um jeito no meu irmão, né? Mas olha, interessante a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus falou: escuta aqui, meu amigo, você está achando que eu sou juiz e que vou fazer esse trabalho de repartir a herança de vocês? Não vim aqui para fazer isso, não. Não vim, não. A minha função não é essa. Minha função não é essa. Então, você trata aí trate de resolver com seu irmão essa questão. Jesus não falou isso, mas eu creio que deve ter falado, né? E esse é um problema de vocês. Vocês são dois egoístas, né? Estão brigando por causa disso. Então, estou fora dessa questão de vocês. E aí Jesus respondeu o seguinte, que Jesus sempre era pronto nas respostas, né? Sempre era pronto. Jesus então respondeu, né? Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. Veja então a lição profunda que Jesus deixou para nós. E aí Jesus aproveitou para contar uma parábola, como ele sempre fazia. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei meus celeiros, construirei outros maiores daqueles que eu tenho,
e aí então armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Que ideia brilhante que ele teve, né? Estava preocupado onde é que ele ia armazenar, guardar toda aquela colheita, uma colheita grande, e aí ele teve essa ideia brilhante, E disse mais: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Olha, o que tem aí, dá para muitos anos, tem com fartura. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Que maravilha! Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, preste atenção, louco, esta noite lhe pedirão a alma, e o que tem preparado, para quem será? Veja então a fragilidade da vida. Este homem devia estar com bastante saúde, muito rico, ficou mais rico ainda, e na sua cabeça estava certo, então, que agora ele poderia folgar, né? Agora vou comer, vou descansar, vou aproveitar a vida, trabalhei muito até agora. Não é assim que muitas pessoas dizem, agora eu vou me aposentar. Já trabalhei demais, quero me aposentar, agora sim eu vou poder descansar e por aí afora, né? Mas esta noite te pedirão a alma. E aí Jesus conclui, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Veja então que a vida é muito frágil. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículos 13 a 17, diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Será que é atual isso aqui? Parece que sim, né? Vocês, continua o texto, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, se o Senhor quiser, nós vamos continuar vivendo e aí vamos fazer várias coisas. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, o bem não faz, comete pecado. Então veja aqui que eles estavam aqui cheios de ideia, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos para tal cidade, para tal lugar, vamos ganhar dinheiro e tal, e depois vamos gastar essa grana toda que vamos ganhar. E aí, Tiago está dizendo, o que é a vida, né? É como uma neblina, ela aparece de manhã, mas assim que sai o sol, ela já se dissolve, já desaparece. Então, a nossa vida aqui, gente, ela é muito frágil, né? Por quê? Porque, assim, nós estamos aqui de passagem e, a qualquer momento, então, nós podemos deixar este mundo, né? Então, a fragilidade da vida. A segunda coisa que é evidente para mim, no momento que estamos vivendo, é a fragilidade do mundo em que vivemos. A fragilidade.
vejam que este vírus afetou o mundo todo. Afetou o mundo todo, porque nós vivemos num mundo que é muito frágil. Um vírus apenas. Quem garante que após esse vírus não virá outro? Quem garante? Porque nós vivemos na fragilidade desse mundo. Além das coisas naturais que podem acontecer, como tem acontecido, hoje o poderio bélico das nações é enorme, enorme. Eles são capazes de destruir esse planeta. Eu me lembro que na Primeira Guerra Mundial, então, há 100 anos atrás, foi inventado o tanque de guerra. Me parece que foram os ingleses que fabricaram, e fabricaram uns 30, 40 tanques, e deu problema em todos eles, deu problema. Mas eles não desistiram do projeto, 100 anos atrás. Hoje, então, existem milhares de tanques, muito mais sofisticados. Estamos apenas falando dos tanques, mas quanta coisa que evoluiu desse poder bélico, desse poder de destruição. Então, este mundo realmente ele é muito frágil. E pessoas perguntam, será que nós já estamos vivendo o final desta era? Estamos vivendo o final dos tempos? Estamos vivendo, será? Não falta, eu não tenho lido nada, nem ouvido, nem quero ouvir, mas não falta gente que deve estar fazendo previsões de que Jesus está voltando. Há um tempo atrás, estava muito na moda essa questão da volta de Jesus. E era muito comum ouvir frases como esta que eu vou dizer agora. Pessoas dizendo, Jesus virá este ano. Eu já estou ouvindo os passos do Senhor que vem. E daí? Não veio. Então, possivelmente, já deve ter gente falando que Jesus já está chegando. Pode ser que esteja, porque ele vem como ladrão. Pode ser. Mas afirmar categoricamente é complicado. Muito bem. E aí, em Mateus capítulo 24, começando no versículo 3, perguntaram para Jesus, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, será o início das dores, será o início das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, ele coloca aqui algumas evidências do que deverá acontecer, né? E algumas coisas aqui a gente vê que elas têm se intensificado,
Por exemplo, hoje há uma preocupação entre as missões cristãs, em levar o evangelho para o mundo que não conhece Jesus. E Jesus está dizendo que esse evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Por que será que Deus despertou no pessoal envolvido com missões para realizar esse trabalho, alcançar nações não alcançadas? Nós vemos também que a questão da animosidade entre as nações, ela é muito grande. Ela é muito grande. Quando ele diz aqui, né? Se levantará muitas nação contra nação, e também fala dos falsos profetas. Hoje já está cheio de falsos profetas, falsos apóstolos, e enganarão a muitos. Então, são alguns sinais que talvez nos indicam assim um início, né? Que eu creio que deverá aumentar tudo isso. Mas também ele dá uma palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma outra coisa assustadora é o aumento da iniquidade, o aumento da maldade. Por exemplo, os valores de Deus, para muitos já foram jogados fora, estão fora. Muitos valores de Deus já, por exemplo, o que estão fazendo para acabar com a vida familiar é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. O aumento da iniquidade e também o aumento da maldade. Hoje, o mundo, a maldade aumentou muito. Eu que sou um pouquinho mais antigo, eu e o pastor Ismael, ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas ele não deixa de ser o nosso ancião. A gente já viveu um bocadinho de anos. E eu lembro muito bem que, na época de garoto, de juventude, o mundo era bem tranquilo. Tinha lá, né, as suas coisas, mas era tranquilo. Depois, a gente foi morar no Rio de Janeiro, como já falei uma vez, e não tinha essa loucura que tem hoje. Do Rio de Janeiro foi para São Paulo. E, olhando então para trás, depois viemos para Curitiba. E olhando para Curitiba também, a gente vê que a maldade aumentou. Mas aumentou muito. Muito. E tudo indica que ela vai continuar aumentando. E é o que Jesus diz, né? Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Uma outra evidência de que estamos aí no início, né? Veja bem, não estou falando que Jesus vai voltar, não estou marcando data, tá? Se você está marcando é por sua conta, não é por minha, não. Só estou falando que há algumas evidências que estão aí, né? Como eu falei, da fragilidade da vida e da fragilidade deste mundo em que nós vivemos, né? Então, veja, este evangelho, ele será pregado, né? Eu creio que são sinais que a gente tem que estar atento, que Jesus chamou a nossa atenção, né? Muito bem. Quando Jesus vai voltar, há pessoas que dizem, mas será que Jesus já está voltando? Nem Jesus sabe quando ele vem. É muito interessante, né? Em Atos capítulo 1, versículos 5 ao 8, diz assim: pois João, isto é, João Batista, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o do Espírito Santo. E os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel?
Então havia uma esperança ainda que o reino de Israel seria restaurado. O Messias prometido no Velho Testamento, segundo o pensamento de muitos, ele viria para restaurar o reino de Israel, porque ele vem da descendência de Davi, do grande rei Davi, do rei Davi que era guerreiro. Então imagina Jesus chegando como o Messias prometido, descendente de Davi, o homem que tinha poder para ressuscitar pessoas. Todo mundo gostaria de ter um general desse, né? Porque se matava um soldado, ele ia lá e ressuscitava. Então, com esse homem aqui, ninguém pode. E havia aquela expectativa de que é agora que Jesus vai restaurar. Olha a resposta que ele deu. A resposta: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A autoridade do Pai. Já falei aqui algumas vezes que há pessoas que elas têm mais autoridade do que Jesus, porque elas sabem exatamente quando ele vai vir. Quantas datas já foram marcadas? Quantas datas? Mas Jesus falou, isso é da competência do Pai. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse, olha, deixa essa questão, não se preocupe com isso, porque o que interessa agora é que vocês serão minhas testemunhas. E o Espírito Santo vai chegar aí e vocês poderão testemunhar. É interessante, né? Algumas das respostas de Jesus, ele sempre respondia com muita sabedoria, né? Sempre lembro daquele sujeito que chegou para ele e falou, Jesus, são muitos os que se salvam? Né? Com grande interesse, né? São muitos os que se salvam, Jesus. Jesus falou, chega aqui, rapaz, te dizer uma coisa, se são muitos ou poucos, não é da sua conta. Quanto a você, procure entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Então, Jesus dava essas respostas interessantes, né? Para as pessoas. Ele não enrolava ninguém. Tem aquele caso interessante que Tiago e João, dois grandes discípulos, né? João é chamado o discípulo que Jesus amava, e eles fizeram um pedido, eles, juntamente com a mãe deles, a esposa do Zebedeu, e o que eles queriam? Queriam simplesmente isso, que quando Jesus estabelecesse o reino dele, que um assentasse à direita e outro à esquerda de Jesus, só isso. Aí Jesus falou, olha, tudo bem, mas isso daí já está reservado, não compete a mim, né? Então, muitas perguntas que a turma fazia para Jesus. E daí, tem uma outra coisa, mas não vai dar tempo de falar sobre ela hoje, né? Que eu queria dizer. Então, a primeira evidência é a fragilidade da vida, a segunda é a fragilidade do mundo em que vivemos, e a terceira é a realidade do sistema dominante no mundo. O sistema ele está cada vez mais voraz, cada vez mais voraz. Mas eu creio que vou deixar isso aqui para o próximo estudo, né? Eu queria, então, Tiago, quanto tempo nós temos aí? 3 minutos? 30. Hã? 30. Já foi 30, né? Pensei que faltava 3 minutos. Ou eu tenho mais 3 horas, será? Você que manda. Não, eu não mando nada. Então, vamos lá. Queria só, diante disso tudo, o que fazer? Uma coisa que eu coloquei aqui, não colocarmos o nosso coração nas coisas deste mundo. Porque isso aqui tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Então, estamos aqui nesse mundo,
Deus nos deu esse mundo para ser trabalhado, Ele nos deu habilidades, dons, competências, inteligências, e nós estamos aqui a serviço de Deus. Somos cooperadores de Deus. Deus não abandonou este mundo. O homem fez o que fez e está fazendo com esse mundo, mas nós estamos aqui neste mundo e enquanto estivermos aqui, vamos fazer o melhor que pudermos. Se não melhorarmos o mundo, pelo menos vamos trabalhar para que ele não piore, porque nós temos essa oportunidade. Não é porque este mundo vai passar e porque a vida é frágil que nós não vamos fazer o que temos que fazer. Devemos sim continuar fazendo e muito mais, se pudermos, porque esse é o nosso dever. A outra coisa que coloquei aqui, que está em 1 João 2, 15 e 17, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas vem do mundo. A palavra mundo na Bíblia ela é usada em 3 sentidos. No sentido aqui, mundo é o sistema que domina, né? A palavra mundo também, como em João 3,16, significa as pessoas. Deus amou o mundo. E aí João fala, não ame o mundo. Espera aí. Um fala que não é para amar e o outro fala que amou. É que mundo tem o sentido de gente. Deus ama gente. E aqui o apóstolo João está dizendo o mundo, o sistema anti-Deus, que promove tudo que é contrário a Deus. Porque o mundo vai passar, a sua cobiça também. Mas quem vai permanecer? Aquele que fizer a vontade de Deus. Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Veja então que aquilo que Deus nos tem dado, nós temos que transformar em coisas eternas, em coisas celestiais. Por isso que não devemos colocar o nosso coração nas coisas aqui. Colocar aquela devoção, né? E vamos desfrutar desse mundo. Se Deus deu para você habilidade, talento e possibilidade de ganhar dinheiro, faça isso, mas não coloque o seu coração no dinheiro. Não coloque no dinheiro, porque isso não vai ser legal. Então, vamos usar o que Deus nos tem dado, dentro da capacidade de cada um, para que nós possamos fazer com que tesouros sejam acumulados nos céus. E a prática da generosidade, ela é muito importante, porque pessoas que Deus quer salvar, essas então vão para a eternidade. As coisas vão ficar aqui. As grandes construções, tudo isso vai passar. Não vai para a eternidade, não. Então, outra coisa que nós devemos fazer enquanto isso é anunciar o evangelho do reino de Deus. Estamos aqui em missão, né? Anunciar o evangelho do reino para as pessoas. Deus continua estendendo o seu convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho água para dar. Não é água ungida, benzida, copo ungido, não. A água que Jesus dá é a própria vida dele. A própria vida dele. Então, não vai nesse negócio de unção de água, de
beber esses negócios aí que não tem nada a ver. Jesus é a própria vida. Vem que tem. Você está com fome? Vem que tem. Eu sou o pão da vida. Anunciar o Evangelho. Terminando, dizer que também devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. A igreja, que eu já falei outro dia, é o corpo de Cristo, não é o prédio. Então, esta é uma coisa que nós podemos desfrutar, né? Já falei sobre a importância de praticarmos a generosidade e vamos continuar colocando em prática os ensinamentos da palavra de Deus. As cartas, em especial, as cartas do Novo Testamento, elas estão repletas de orientações. Toda a Bíblia é, mas as cartas em especial. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Compartilhar a questão da voracidade do sistema. Fica para uma próxima, tá? Que Deus abençoe a todos nós e que a palavra dele possa produzir o seu fruto no meu coração e no seu coração, para que sejamos abençoados e muitas outras pessoas sejam abençoadas por nosso intermédio. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito possa pegar essa palavra e corrigir aquilo que não saiu como o Senhor queria e que ela possa chegar até o Senhor, porque o teu Espírito é o nosso intercessor. Intercede por nós. Jesus também, ele orou por nós lá no passado, quando estava aqui, e ele continua intercedendo por nós. Então, Senhor, quero pedir que a nossa vinda possa ser agradável a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa ter prazer na nossa vida, no nosso viver. E ajuda-nos, ó Pai, a estarmos abençoando outras pessoas, abençoando em Teu nome, Senhor, da maneira que o Senhor colocar em nosso coração, compartilhando a Tua palavra, compartilhando Jesus, praticando atos de bondade e generosidade. Ajuda-nos, queremos ser Teus instrumentos, ó Deus, para abençoarmos pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em densa nuvem de tribulação, fez nascer um arco-íris do céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em densas nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris do céu do meu coração. Toda
Toda vez que tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Ele é a nossa fonte inesgotável de água viva, e aquele que bebe nunca mais terá sede. Essa água que Cristo nos oferece. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E se Deus quiser, tudo vai melhorar. Tchau.